Olá, uma alegria estar aqui para dar sequência ao nosso seminário de Educação Integral em Debate. Estão acontecendo mesas muito ricas, muito interessantes. Eu estou muito feliz de poder estar aqui dando continuidade a esse processo. Né? Eu sou Helena Singer, eu sou a líder de estratégia de juventude da Ashoka para a América Latina, e eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, olhos azuis, e estou aqui com uma camiseta preta sem manga. Bom, a gente vai agora começar a nossa terceira rodada de conversa, né? E o tema é muito importante, é o tema da intersetorialidade, um tema central para a educação integral. E a gente tem aqui os olhares múltiplos de vários lugares do Brasil e de várias posições no campo da educação para conversar sobre isso. Né? A gente vai ter aqui Mônica Pinto, que é chefe de educação do Unicef no Brasil, o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, que foi também secretário de Educação de Pernambuco, Gláucia Vieira, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Polo de Educação Integrada de Belo Horizonte, e Luiz César Silva, que já é um professor, um jovem professor, e que é membro do Conselho Estadual de Juventude, tem muito aqui também para compartilhar com a gente. Então, eu vou já dar início a essa mesa riquíssima, porque eu acho que a gente tem muito para escutar aqui, chamando a professora, nossa querida Gláucia Vieira, vai começar essa rodada de conversa trazendo o olhar da escola Endpoint, né? Uma escola de referência para a educação integral em Belo Horizonte e também no Brasil. Muito obrigada, Gláucia, com você a palavra. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço, né, o convite. A nossa escola fica honrada de participar desse seminário, promovido pelo Centro de Referência de Educação Integral, essa instituição que nos inspira desde a idealização. Estivemos em São Paulo para visitar o espaço da Escola Aprendiz, e para a gente é uma honra mesmo estar aqui. Eu estou substituindo a nossa diretora, que é a Shirley Lopes. Ela está em férias, viajando com a família, pediu para eu substituí-la, espero estar à sua altura. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 55 anos, cabelo curto, grisalho, estou com uma blusa preta, com fundo preto, mas é uma blusa estampada, e uso óculos, um óculos preto, de aro preto. Pode colocar a apresentação, por favor? Obrigada. Então, gente, a nossa escola, ela está localizada numa região que se chama Barreiro, né? Uma região aqui de Belo Horizonte, é uma região periférica, mas uma região com muitos bairros, e tem alguns bairros de classe média, tem um centro comercial estabelecido, então é uma região depende, né, que não depende do centro de Belo Horizonte. Mas também com muitas comunidades carentes. Então, é uma região violenta, né? E apresenta todas as características de regiões, né? Que as capitais trazem, né? Com as desigualdades sociais. E eu achei importante começar a minha apresentação fazendo um histórico. Eu vou pedir para passar. E eu acho importante fazer essa contextualização histórica, porque a nossa escola ela está construída num espaço que ele tem muitos significados, né? Então, eu acho que isso é muito emblemático para a nossa inserção aqui no nosso território educativo. Para início, né, o que a gente tem de registro histórico, originalmente foi a sede de uma fazenda, a fazenda chamava Barreiro, e essa fazenda, né, o nome dessa fazenda que deu origem ao nome dessa região toda. Então, isso foi antes da gente ter a inauguração do município de Belo Horizonte, né? A capital ainda era em Ouro Preto, capital de Minas Gerais. E aí a gente tinha essa fazenda aí, a gente observa aí uma senzala, né, com todas
as questões envolvidas em relação a esse período escravocrata. Pode passar. Posteriormente, esse terreno ele foi comprado pelo Estado. Aí, já no início do século XX, a gente já tinha Belo Horizonte como a capital mineira, e foi construído esse palácio, né, uma construção aí de arquitetura arrojada, para que fosse uma sede onde os governadores passavam, né, casa de veraneio, eles vinham com as famílias, os governadores aí do início do século XX. Depois isso se transformou no hospital, no meio do século XX, final do século XX, e ficou depois muito tempo abandonado. Pode passar, por favor. E aí, 1966, 1996, essa mesma localização foi em outro lugar, que é esse lugar que é de violação de direitos, né, dos menores, a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, a FEBEM. Era um centro de triagem da FEBEM. Então, os menores, né, que eram abandonados, que estavam alguma restrição legal, eles passavam por esse lugar para serem encaminhados para outras casas em Belo Horizonte. E aí, infelizmente, a gente tem ainda na comunidade do Barreiro, principalmente no entorno imediato, na vizinhança, ainda uma memória de ter sido a FEBEM. Então, a gente tem ainda o nome da praça, é Praça da FEBEM, a gente não consegue tirar, ela é conhecida como Praça da FEBEM, e para a gente é muito pesado, né, trabalhar hoje esse espaço e que tem ainda esse estigma em que as crianças e adolescentes sofriam maltratos e sofriam com toda a privação de liberdade, enfim, várias violações de seus direitos. Pode passar. Bom, esse é o nosso espaço atualmente. Aí eu vou só fazer uma breve síntese, né, do que foi, desde que deixou de ser FEBEM até chegar na nossa escola hoje. Esse terreno é um terreno do Estado, né, do Estado de Minas Gerais, e depois que acabou com a política da FEBEM, a gente teve alguns equipamentos da saúde que funcionaram nesse lugar, né, mas ainda naqueles prédios, daqueles galpões da FEBEM. O Estado, então, resolveu derrubar todas aquelas construções e teve essa proposta de fazer o POINT, chamava, né, Polo Integrado do Barreiros, né, tinha essa nomenclatura, e a ideia do Estado era fazer um centro de referência da juventude aí, oferecendo atividades artísticas, esportivas e tal para a juventude. Mas em 2012, o Estado cedeu esse terreno para a Prefeitura de Belo Horizonte, porque eles não conseguiam fazer mais a manutenção e fazer a implementação do que tinha sido proposto originalmente. E então a Secretaria de Educação assume esse prédio em 2012, de 2012 até 2017. A gente usava muito esse espaço para, além de algumas atividades para a comunidade, né, tinha algumas formações, tem academia comunitária, biblioteca comunitária, mas, no geral, eles eram utilizados pelo Programa Escola Integral da Prefeitura de Belo Horizonte, na época, com o primeiro Mais Educação, a gente, o município implementou esse programa de escola integrada, em que os estudantes ficavam em suas escolas, né, no turno, e no contraturno escolar, eles tinham as atividades com os oficineiros, né, os monitores do programa Escola Integrada. E aí, é isso. Nesse período, as escolas frequentavam os espaços do Point para
fazer, né, realizar as atividades desse programa Escola Integrada. Em 2017, a gente começou a atender, foi quando eu cheguei, né, nessa escola. A gente começou a atender os estudantes da educação de jovens e adultos, né, turmas externas, então a gente já tinha turma de manhã, de tarde e de noite. E a gente havia já um grupo aí pensando em promover uma educação que fosse, avançasse nessa concepção do programa Escola Integrada, porque por mais que seja um programa muito importante, não só para Belo Horizonte, mas foi um programa de referência para todo o Brasil, né, nesse período, mas a gente achava que tinha alguns desafios, como, por exemplo, os educadores não se encontravam, né, os monitores não se encontravam com os professores, parecia que era uma escola diferente no turno e no contraturno, né, a escola chata e a escola legal, que tinha as oficinas mais interessantes, e a gente quis avançar nessa proposta e tinha um grupo, até então, o Anderson Cunha, que hoje é secretária de Juventude e Contagem, ele estava nessa equipe, a Shirley Lopes, que é a nossa diretora. Por meio de bastante estudos, eles idealizaram o que é a nossa escola hoje, com essa proposta que a gente apresentou no final de 2017 para a secretária municipal, que estava à época, a Ângela Dalben, e ela comprou a nossa ideia e autorizou que nós começássemos a funcionar enquanto escola de atendimento em tempo integral para os estudantes do sexto ao nono ano, a partir do ano seguinte, de 2018. Então, foi quando nós começamos, e eu acho interessante aqui a gente mostrar as finalidades que a escola tem desde a sua criação, né, por meio do decreto. Aí eu vou passar, por favor, próximo slide. Eu vou ler rapidamente essas finalidades. Desenvolver em parceria com outras escolas e instituições voltadas para a educação integrada, o desenvolvimento integral dos estudantes, né, e aí por meio do acompanhamento da Secretaria de Educação, né, de atividades de lazer, esporte, de educação ambiental, sustentabilidade, diversidade étnico-racial e de gênero, de promoção, cultura e de paz, de enfrentamento à violência, de preconceito e de todas as formas de discriminação do ambiente escolar. 2. Item 2. Desenvolver programas, projetos e ações de formação continuada para professores da rede municipal de educação. Item 3, promover a articulação institucional entre o setor público e a sociedade civil, visando ao desenvolvimento de ações para uma maior integração entre a comunidade, a escola, a família e demais instituições da sociedade civil. Pode passar? Item 4, executar políticas, programas e projetos e ações voltados para a relação escola e comunidade, para a promoção da cultura da paz nas escolas, na perspectiva da cidade educadora, sanitária e meio ambiente. Item 5, desenvolver programas, projetos e ações visando ao desenvolvimento de circuitos educativos, a abertura de escola nos finais de semana e nas férias, conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Item 6, desenvolver programas, projetos e ações de arte, campo, formação musical usando, conforme diretrizes. 7, fomentar e desenvolver a prática do lazer e do esporte educacional, reconhecendo as atividades de lazer e esporte como espaço de aprendizagem. Pode passar. 8, desenvolver em parceria com instituições governamentais, privadas e organizações da sociedade civil, programas, projetos e ações de qualificação profissional inicial, atividades de fomento à geração de renda e empreendedorismo, conforme as anotações. 9, desenvolver em parceria com instituições de ensino profissionalizante cursos de qualificação profissional para estudantes da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte e comunidades de acordo com as demandas do mercado de trabalho, conforme diretriz. E 10, desenvolver em parceria com instituições de formação inicial continuada e pós-graduação, cursos para o profissional da Rede Municipal de Educação. Pode passar.
Então, assim, a gente, com todas essas finalidades, nós nos organizamos para esses eixos da proposta. Então, a gente tem 4 eixos na nossa proposta, que é o atendimento em jornada ampliada, eu vou falar rapidamente, ações comunitárias, formação inicial e continuada, e ensino fundamental em jornada integral e educação de jovens e adultos na perspectiva da educação integral. Pode passar? Eu vou começar, então, falando sobre o nosso atendimento aos estudantes, né, do sexto ao nono e da educação de jovens e adultos na perspectiva da educação integral. A gente tem essa mandala que sintetiza a nossa proposta pedagógica, essa mandala foi inspirada, inclusive, no material de centro de referência, em que tem o sujeito educando na sua centralidade, considerando as suas múltiplas dimensões. O aro amarelo fala das nossas intencionalidades, o aro roxo, lilás, fala das modalidades de ensino, o aro vermelho das áreas do conhecimento, que a gente trabalha, os componentes curriculares, o aro verde das territorialidades, né, de como que a gente valoriza as manifestações culturais do território. Esse aro alaranjado são os nossos eixos temáticos, e o aro azul, as estratégias pedagógicas que a gente utiliza no desenvolvimento das ações. Pode passar? E aí é só para a gente reafirmar a nossa obrigação, né, nossa causa com a educação integral, pensando no sujeito, na sua integralidade, não só o aspecto cognitivo e intelectual, mas todos os outros aspectos, né, do sujeito. Pode passar? Pode ir passando, porque eu, sem querer, coloquei. Né, assim, tá bom. Então, os objetivos de aprendizagem estão relacionados não só com as questões cognitivas, né, que são a construção de conhecimentos componentes curriculares, mas também incentivo de potencialidade para os estudantes, considerando as suas múltiplas dimensões, o desenvolvimento da capacidade de olhar e se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente preza muito pela questão das interações, das relações, sem preconceito, a gente trabalha muito na questão da mediação, dos conflitos, e a próprio reconhecimento de si mesmo, né? Então, esses são os objetivos, pode passar. E aí, nas estratégias educativas, a gente tem muitas ações, e aí nos inspira bastante também a Escola da Ponte, de Portugal, que a gente tem alguns dispositivos pedagógicos que a gente herdou, né, dessa proposta, mas outras experiências também de escolas municipais da qual, então a gente tem os roteiros de atividade, rodas de conversa, assembleias escolares, as equipes de responsabilidade, atividades autônomas, vivências educativas, tutoria, conexão de saberes. Eu vou explicar rapidamente, pode passar. E aí, falando primeiro da educação de jovens e adultos, nós temos hoje na escola 4 formatos assim, de turmas, né? A gente tem a turma da manhã, com características de terem jovens que fazem 15 anos, e a gente tem uma política não só da rede municipal, mas do Estado, de que as crianças que fazem, né, os adolescentes que fazem 15 anos estão ainda no ensino fundamental, para serem transferidos para a educação de jovens e adultos, principalmente aqueles que são dissonantes, né, em relação aos comportamentos, a relação com a escola. Então, é esse perfil. À tarde, nós temos 2 turmas. Uma turma é no Centro-Dia, que é um prédio que tem dentro desse espaço, né, eu esqueci de falar, mas esse espaço todo, a gente tem 45.000 metros quadrados de área, né? Então, é bem grande, dentro desse, com alguns prédios, e um desses prédios é o Centro-Dia, que é o equipamento da assistência social, que atende pessoas com deficiência de alta vulnerabilidade. Então, eles são encaminhados, eles passam o dia nesse prédio, são cuidados, né? E a gente tem uma turma de educação de jovens e adultos lá. A outra turma da tarde é uma turma mista, assim, o horário da tarde é de 3h30 às 6h30 da tarde, então quando fala que é mista, é porque ela tem
alfabetização e certificação na mesma turma, né? E essa aí é a professora, né, que está mais à direita, a foto mais à direita, com uma das estudantes que representa bem o perfil dessa turma, que são muito, na maioria das vezes, mulheres, né? Mulheres cuja crianças já estão crescendo, então elas aproveitam para se certificar no ensino fundamental. E à noite a gente tem turmas de alfabetização e certificação. As turmas da alfabetização, na sua maioria, é constituída por pessoas idosas, pessoas mais velhas, mas na certificação a gente tem tanto os jovens, mas a maioria já pode passar. Se eu vou pedir para você ir concluindo, que a gente já estourou um pouquinho o tá tempo, bom, na tá segunda bom, rodada a gente volta. tá bom. Ensino fundamental, jornada integral. Tem recurso com as atividades, pode ir passando. Eu perdi aqui. O Salão de Saberes, pode passar. Onde eles ficam, né, desenvolvendo as atividades dos roteiros, pode passar. Aí são os roteiros interdisciplinares que os professores mesmos elaboram, pode passar. Pode passar. As vivências educativas são atividades que os monitores, né, são contratados do entorno da escola, então tem as opções que os estudantes podem fazer, pode passar. Conexão de saberes são atividades oferecidas por professores e monitores, aí também as atividades, pode passar. Pode passar, eu vou só mostrar a jornada ampliada, são as outras escolas que ainda frequentam os nossos espaços. Pode passar. As ações comunitárias, aí a gente tem o cursinho, pode passar. Pré-vestibular, a gente inventa a quadra para atividades esportivas, pode passar. Pode passar. Aos sábados, a gente tem taekwondo, beisebol, a feira de economia solidária, que funciona no sábado também. E a gente tem a biblioteca comunitária, a academia, que atende 340 pessoas da comunidade. E a formação inicial e continuada dos educadores, que a gente promove encontros, né, de qualificação, a gente recebe estagiários, a gente tem parceria com universidades, rede de troca. E aí, desculpa, gente, mas eu me perdi no começo, mas aí eu fico disponível para o final. Desculpa ter passado o tempo. Imagina, uma alegria te ouvir, Glaucia, é muito rica, né, toda essa experiência, essa escola de referência, e eu queria só ressaltar aqui um dos aspectos que você trouxe, né, que quando a escola se propõe a superar a divisão entre turno e contraturno, que é uma decorrência da visão setorializada e fragmentada da educação, né, como se num turno tivesse as atividades acadêmicas, as disciplinas, e no contraturno as atividades dos outros setores, né, dos esportes, da cultura. Então, quando você se propõe a superar isso, tem que disponibilizar uma série de estratégias, né, de dispositivos pedagógicos, como as assembleias, a tutoria, os roteiros, as rodas de conversa, e todos esses que você trouxe aqui. Seguramente tem muita riqueza em tudo que você deu uma pincelada aqui para a gente, mas as pessoas curiosas irão atrás para se informar mais. Já agradeço. E passo agora, já chamo o nosso querido Luiz César Silva, que é um jovem professor de geografia em Mata Grande, na Universidade de Alagoas, e que desde os, acho que 10 anos de idade, é uma liderança jovem pelos direitos de todas as pessoas. Então, César, muito bem-vindo, e a palavra está com você. Eu acho que a gente está. O César deu uma congelada aqui, né? Então, a gente vai antecipar, trazer a Mônica primeiro. Mônica, que é chefe de educação do Unicef Brasil. Mônica, muito bom te receber aqui, ouvir aí toda a experiência, né, do trabalho do Unicef, que é tão importante para a educação integral no Brasil. Passo a palavra para você.
Bom dia a todas e todos. Eu sou Mônica Pinto, como disse Helena, sou uma mulher branca, de cabelo preto, uso óculos também, estou com uma blusa branca bordada e gostaria de agradecer muito aqui a toda a equipe que organiza o Seminário de Educação Integral pelo convite. Queria cumprimentar todos vocês que estão aqui nos ouvindo essa manhã, participando aqui com a gente, e também os meus colegas de mesa, o César, a Gláucia e o Fred Amanso, que são parceiros aqui dessa jornada. Eu trouxe para vocês uma reflexão que a gente já pode ver aqui na tela, de como é que a gente conjuga essa proposta do engajamento das escolas e comunidades com uma visão de intersetorialidade. Por quê? Porque sabemos que no século XXI é preciso que a gente desenvolva práticas educacionais com muito compromisso com a equidade, com a qualidade, como disse a professora Gláucia antes de mim. Várias das escolas, várias das experiências pedagógicas que os gestores educacionais, professores, coordenadores e toda a comunidade escolar precisam lidar, no Brasil especialmente, ainda são em ambientes onde temos um histórico, uma cultura que traz consigo um contexto de muitas desigualdades históricas. Então, é preciso que a gente tenha não só os esforços da educação, mas também os esforços de outras áreas sociais para que a gente juntos possa, de fato, avançar na garantia de direitos de crianças e adolescentes no Brasil para a gente ter uma educação de qualidade. Com isso, eu queria, no próximo slide, apresentar para vocês um pouco do que a gente, enquanto Unicef, a gente considera que são essas dimensões, né, do engajamento da escola com a comunidade. Então, assim, não consideramos, né, e aqui a gente tem o Fred como gestor, de que seja possível no século XXI a gente conseguir que as redes de ensino, que as escolas sozinhas consigam avançar na educação. É preciso que a gente tenha parcerias colaborativas com as universidades, com a assistência social, o CRAS, o CREAS, com os equipamentos de saúde da região, os equipamentos culturais, para que, de fato, a gente consiga promover para crianças e adolescentes e para os professores experiências educacionais, práticas educacionais que sejam integrais. Sem dúvida nenhuma, o envolvimento das famílias, que gera, de fato, esse pertencimento, que trazem para dentro da escola suas vidas, suas necessidades, suas questões, seus desafios, e para que elas possam, juntamente com os educadores, os gestores, pensar, estruturar e construir essa educação que se pretende para crianças e para adolescentes. A conexão com diferentes culturas. A gente vive um país extremamente diverso, um país de uma extrema riqueza cultural. Eu acabei de vir do Amapá e do Marajó, aonde você tem essa pujança, essa beleza, né, da cultura afrodescendente, da cultura indígena, dos povos ribeirinhos, dos povos quilombolas. Não é possível a educação escolar que temos hoje não dialogar com todo esse conhecimento e essa experiência desses povos e com as suas necessidades também. A disponibilização de recursos, né? A gente sabe que gerir educação, gerir escolas significa gerir recursos, então os recursos, mesmo que quando são abundantes, eles são limitados, então por que não a gente considerar os recursos que estão no território, né? Os centros culturais, a produção musical, a produção cultural, a produção do artesanato, a produção dos fazeres, dos diferentes fazeres e saberes que a gente tem muitas vezes nos territórios, né? E, sem dúvida nenhuma, produzir um trabalho onde a gente consiga coordenar políticas intersetoriais transversais. Se estamos falando de crianças e de adolescentes, estamos falando de indivíduos que necessitam
de uma visão global sobre o seu desenvolvimento humano, que permite não só, né, que a gente consiga trafegar numa educação básica de qualidade, mas também consiga endereçar questões que não é a escola o principal locus para a gente poder enfrentar esses desafios que a gente vai ver, então, aqui no próximo slide. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas riquezas, né, de um conceito de educação integral, a gente tem os desafios da comunidade. Então, como eu falava antes, o limite de recursos. Nem todas as escolas, né, os prédios onde funcionam as escolas, vão ter os recursos culturais, os recursos que precisam dialogar com as experiências e com as práticas pedagógicas. Então, por que não a gente dialogar com esses recursos que estão no ambiente? O outro desafio que é muito importante a gente considerar quando a gente tem a proposta de uma educação de engajamento escola-comunidade, numa perspectiva intersetorial, é que não é trivial a gente planejar e coordenar, né, e operacionalizar uma perspectiva de uma educação integral, de um engajamento com toda a comunidade. Então, é muito importante que o conselho da escola, é muito importante que esses fluxos sejam estabelecidos e sejam acompanhados e monitorados para que cada um daqueles que estão envolvidos numa proposta de educação de engajamento escola-comunidade saibam exatamente os seus papéis, saibam em que momentos podem atuar, ou numa necessidade emergencial, como é que eles precisam ser acionados, quais os canais de comunicação que essa comunidade escolar e os seus parceiros preferem, como é que a gente presta contas para toda a comunidade também ao longo dos anos do que está sendo construído ou de novas necessidades que são trazidas pelos educadores, pelas educadoras ou pelas crianças, pelos adolescentes, como é que uma nova demanda precisa ser endereçada, e toda essa governança, toda essa coordenação e comunicação, ela precisa ser muito bem estruturada, né? A outra questão são os aspectos culturais sensíveis. Então, acho que a professora Gláucia trouxe um pouco isso aqui do contexto dela, né? Da escola em Belo Horizonte. E aqui, de novo, eu gostaria de trazer um aspecto que todos vocês que estão aqui dialogando com a gente no dia de hoje, certamente tem muitas histórias para trazer para a gente de uma sociedade brasileira com uma origem escravocrata, de uma sociedade ainda, né, que vivencia uma série de situações de racismo, de invisibilidade da cultura e das questões indígenas, das questões quilombolas. Então, é essencial que uma proposta de engajamento escola-comunidade ela esteja aberta para enfrentar esse diálogo que muitas vezes não é fácil, não é trivial, por todo um histórico, mas que precisa ser enfrentado para que, de fato, a gente construa esse processo. Dando sequência aqui à minha apresentação, o que a gente, enquanto Unicef, observa no Brasil e no mundo? Toda vez que a gente consegue, numa determinada comunidade, numa rede de ensino, estabelecer esse engajamento da escola-comunidade, numa perspectiva intersetorial, tendo aqui a área da saúde, a área da cultura, a área da proteção, muitas vezes, né, a área da segurança, como aliados desse processo, a gente observa muitos resultados, né? Então, quais são eles? A redução da infrequência de estudantes nas escolas, da evasão de crianças e adolescentes que muitas vezes precisam do apoio às suas famílias, do trabalho da área da saúde, da área da proteção social. A gente observa o empoderamento das famílias, esse sentimento de compromisso, né? E de que essa educação ela faz sentido
as famílias fazem parte, elas sentem que a escola agrega valor à comunidade e que elas, famílias, agregam valor também à educação. A gente sente um maior comprometimento como um todo. A gente observa um desenvolvimento local, um desenvolvimento social e sustentável. Eu passei os últimos dias nos municípios, em 3 municípios da Ilha de Marajó, e é impressionante agora com o selo Unicef, como é que a gente observa a melhoria de praticamente todos os indicadores que a gente tinha estabelecido um compromisso com esses municípios há 4 anos atrás. Como é que a gente observou a melhoria da presença das crianças nas escolas, como é que a gente observa a melhoria das práticas pedagógicas que fazem o enfrentamento da cultura do fracasso escolar, a melhoria da inclusão de crianças e adolescentes ou em situação de maior vulnerabilidade social, ou crianças com deficiência. A gente observa uma educação com muito mais equidade, a gente observa um sistema educacional e uma comunidade escolar que consegue desenvolver processos de prevenção de violência contra crianças e adolescentes e que, infelizmente, quando esses casos existem, é uma comunidade escolar que ela é mais responsiva, ela tem mais capacidade para dar resposta a crianças e adolescentes que sofrem situações de violação dos seus direitos. E, por fim, sem dúvida nenhuma, a melhora da aprendizagem. Crianças lendo, crianças felizes, crianças confiantes que têm o seu processo de desenvolvimento garantido. Para terminar, então, aqui a minha fala, eu trago para vocês uma última reflexão, não só que a gente fala do Brasil, mas que a gente fala de engajamento escola-comunidade, de experiências no mundo todo, né? Recentemente, nós pudemos participar do grupo de educação do G20, juntamente com outros parceiros da sociedade civil, com a Unesco, com a CDE, e coube ao Unicef dar visibilidade e promover uma reflexão sobre o quanto o engajamento da escola-comunidade nessa perspectiva intersetorial é fundamental. E a gente, então, mapeou experiências no mundo todo, não só experiências trazidas pelo Unicef, mas também outras experiências trazidas por 18 países, e a gente obteve, assim, uma amostra, né, muito colorida desse mosaico de iniciativas absolutamente criativas e que geram uma educação mais equitativa e de qualidade no mundo inteiro. Então, assim, eu queria trazer só algumas delas para falar aqui para vocês, uma experiência belíssima de educação infantil na Austrália, perdão, com comunidades aborígenas, onde você tinha toda uma interface das escolas com a comunidade, com os serviços de saúde, que garantiam para aquelas crianças e para aquela comunidade escolar um maior desenvolvimento. Uma outra experiência belíssima foi, por exemplo, em Singapura, onde todo o trabalho de educação artística era desenvolvido com pequenos comércios da região e foi desenvolvido todo um trabalho não só de educação artística, mas de visão de como numa cadeia produtiva de alimentos é possível também a gente ter uma perspectiva de reutilização de materiais, pensando aqui num ambiente de desenvolvimento mais sustentável, de reaproveitamento de resíduos e de materiais. Em Angola, a gente observou uma experiência belíssima feita numa escola onde as famílias eram convidadas, né, a ter uma participação efetiva na tomada de decisão das escolas, numa comunidade que enfrentava uma série de questões relacionadas à privação de direitos ligadas a gênero, né, geralmente meninas, e como foi importante trazer a família, trazer os pais, trazer outros atores da comunidade para garantir o direito à educação de meninas.
Por toda a África, especialmente na África do Sul, a gente pode ver experiências com foco, a partir das demandas da comunidade, de como era possível engajar outros atores do território para gerar água potável, né, que pudesse ser vivida, né, e garantida para toda a comunidade escolar. Então, assim, essa é uma amostra das experiências pelo mundo todo, do quanto, de fato, uma educação que engaje comunidade e escola é possível, trazendo também todas as outras dimensões do desenvolvimento humano, garantindo, assim, a alegria, né, e o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes no século XXI. É isso, e a gente volta aí numa próxima rodada. Obrigada, Mônica. Muito obrigada mesmo. Riquíssima aqui a sua apresentação. Eu chamou especialmente a atenção como que vocês monitoram os resultados, né, do trabalho, o que vocês estão acompanhando quando dão o selo Unicef, né, e que mostra toda a complexidade e riqueza do que é uma educação de qualidade, né. Sem dúvida que melhorias na aprendizagem são fundamentais, são muito importantes, mas estão longe de ser tudo o que a gente espera e precisa que a educação faça, né? Então, você traz aqui a questão dos resultados em relação à equidade, à inclusão, à infrequência escolar, à evasão, né? O desenvolvimento social como um todo no contexto em que a escola está, inclusive com redução da violência. Então, acho que isso é um assunto fundamental para a gente avançar no campo da educação e muito importante que vocês possam acompanhar isso em boa parte do mundo, talvez no mundo todo, né, e trazer essas boas experiências de outros países do sul global, né, não só as que a gente costuma ouvir falar, né, das experiências do país do norte, mas também da África, da Austrália. Então, muito bom, muito obrigada, Mônica. Acho que a gente tem o César agora, então já passo aqui rapidinho a palavra para o nosso querido César. Vamos aí te ouvir, César. Olá, Helena. Olá a todos e a todas. Bom dia. Estou muito feliz em estar aqui nesse espaço esse, no qual temos pessoas com um único objetivo, que é o objetivo da educação de qualidade, uma educação para todos, e uma educação, sobretudo, que venha alcançar diversos espaços. Desse modo, me apresentando, né? Meu nome é Luiz César, eu sou sou professor, sou jovem transformador, tela-choca, conselheiro estadual de vida, desde sempre. Eu moro na zona rural e é como eu sempre ressalto, quem mora na cidade enfrenta diversas lacunas, enfrenta diversos impasses, mas quem mora na zona rural enfrenta mais impasses ainda. Assim sendo, eu trabalho desde meus 11 anos de idade, lutando por uma educação democrática, uma educação onde tenha equidade. E diante disso, eu criei o projeto Visibilidade da Juventude. E a priori, eu realizo a seguinte pergunta para todos que estão nos assistindo: que educação o Brasil tem? Que educação é essa? Será que é uma educação que chega para as comunidades quilombolas? Será que é uma educação que chega para as comunidades indígenas? Será que é uma educação que chega para os povos e povos pescadores e pescadoras, para as juventudes ribeirinhas? Então, é importante a gente analisar, é importante a gente pensar que educação é essa? Para onde essa educação está chegando? Né? Diante disso, nós queremos uma educação, e eu, residente na cidade de Mata Grande, no sertão de Alagoas, trabalho para que a educação, de fato, seja uma educação efetiva, seja uma educação que não só fique na teoria, mas uma educação, sobretudo, que venha para a prática. Uma vez que nós realizamos uma pergunta: as escolas do Brasil têm por finalidade formar quais alunos? Um aluno no qual passa apenas de ano, é aprovado de ano, não é essa educação que nós queremos, não é essa uma educação integral que queremos. Nós queremos uma educação integral no qual trabalhe para que o aluno ele venha desenvolver o seu senso crítico,
para que o aluno ele venha ser protagonista na sociedade, para que o aluno ele possa interpretar, para que o aluno, sobretudo, ele possa ser pesquisador. Nós queremos uma educação transformadora, que por meio dessa educação possa transformar as pessoas, possa transformar nossas crianças, possa transformar os nossos adolescentes, possa transformar todos e todas. E que, diante das pessoas transformadas, posteriormente, essas pessoas venham transformar o mundo, venham transformar o nosso mundo em um lugar mais democrático. Diante essa explanação, eu trabalho muito nas escolas, né? Sobretudo nas escolas do campo, né? E quando nós chegamos nas escolas, seja na escola da cidade, seja nas escolas do campo, nós encontramos estudantes que nunca pegaram o microfone. Nós encontramos estudantes que têm medo de falar. Nós encontramos estudantes que nunca falaram com o vereador. Nós encontramos estudantes que nunca conversaram com o secretário. Então, que estudantes as escolas estão formando? Que estudantes são esses? Então, assim, por meio dos debates nas escolas, o projeto realizado pela Choca também, eu venho realizando diversos debates nas escolas. E os debates nas escolas, eles têm por objetivo colocar o estudante como protagonista. Porque quando ocorre uma palestra, eu acredito que isso é uma realidade de todas as cidades do Brasil. Quando acontece uma palestra, apenas o palestrante fala. E os estudantes? Os estudantes não falam, eles apenas ouvem. Então, o meu trabalho, juntamente com a Choca, juntamente com outros parceiros, é por finalidade colocar o estudante como protagonista. É, de fato, ouvir os alunos, porque os alunos, as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, têm uma arma muito poderosa. Que arma é essa, César? Essa arma é a voz, que é por meio da voz dos estudantes que os mesmos podem colocar em prática e assim transformar as lacunas no qual tem. Porque quando chegamos em uma escola, nós visualizamos estudantes com ansiedade, nós visualizamos estudantes sofrendo bullying, nós visualizamos estudantes sofrendo assédio. Então, assim, são diversos impasses. E esses impasses, eles devem ser solucionados com urgência. E como é que devem ser solucionados esses impasses? A priori, ouvindo os alunos. Então, assim, diante os diversos debates que eu venho realizando nas escolas, nós estamos ouvindo os alunos. Eu estou levando a polícia, eu estou levando o conselho tutelar, eu estou levando enfermeiro, estou levando secretários. E quando o secretário chega na escola, o secretário ele não só vai falar, o secretário ele vai ouvir também, vai ouvir quais são os problemáticos que tem na escola, o que o aluno está sofrendo. Porque o que acontece bastante é que vem uma pessoa adulta, uma autoridade, um político e vai falar pelos estudantes. Será que um político ele já caminhou a pé da sua casa para a escola? Será que um político ele sofreu e sofre bullying na escola? Não. Quem passa por essas dificuldades, quem passa por esses empates, são os estudantes. Então, os estudantes devem ser ouvidos. E é por meio dos debates nas escolas nós estamos conseguindo construir uma escola democrática, uma escola para todos e uma escola para todas. Só que muitas pessoas debatem só a escola da cidade. A Mônica falando, a fala dela foi muito interessante, porque eu faço parte do selo Unicef, da comissão do selo Unicef na minha cidade. E eu vejo a importância resultado do selo Unicef sobre a educação do campo, educação quilombola, na educação no qual não é visualizada com olhares positivos, não é visualizada com olhares que se importam com essa educação. Porque eu faço a pergunta, cadê a educação do campo? Será que os nossos governos estão investindo na educação do campo? Porque eu sou fruto da educação do campo. Eu moro no campo. E quantas escolas estão sendo fechadas no campo? Os alunos, nossos jovens, nossos estudantes estão precisando sair do campo para ir para as cidades. Ou seja, a educação do campo, ela não é esmola, ela é um direito. Então, nós devemos trabalhar para que a educação do campo seja efetivada, seja garantida. Porque quando o estudante do campo, o jovem do campo, sai do campo para a cidade,
ele perde ele perde de estudar a sua cultura, ele perde de estudar os costumes da sua comunidade, os conhecimentos da sua cidade. Então, diante disso, nós queremos uma educação que seja para todos. Na Constituição Federal diz que a educação é para todos, mas quando um jovem do campo tem que deixar o seu campo para estudar, esse direito não está sendo colocado em prática, esse direito está sendo negado. Então, assim, a importância de olharmos para todo tipo de educação, para todos os jovens, para todos os estudantes, e não só um recorte esse no qual a supremacia das vezes fica apenas na cidade. Nós devemos trabalhar com os estudantes do campo, com os estudantes quilombolas, com os estudantes indígenas, porque o Brasil é um Brasil grande, é um Brasil de diversas juventudes, é um Brasil de diversos estudantes, mas é um Brasil que, infelizmente, falha na educação, pois tem muitos estudantes no qual não recebem uma educação de qualidade. Só que muitas pessoas questionam e falam que essa falha pode ser proveniente diante os profissionais da educação, mas sabe o que falta? Investimento. Sabe o que falta também? É uma formação não continuada, mas como dizia Paulo Freire, uma formação permanente para que os professores, para que os profissionais da educação se atualizem dos conhecimentos, possam se especializar. Porque hoje que nós mais estamos presenciando nas escolas são alunos sofrendo de ansiedade, sofrendo com questões de saúde mental. Então, assim, aqui na minha cidade, no município de Mata Grande, uma cidade muito rica no que refere-se às juventudes que lutam para construir uma sociedade melhor, não só para eles, mas para todos, mas é uma cidade que tem muitos estudantes que estão passando por problemas mentais, por ansiedade, por depressão. E o que eu fiz? O que eu fiz foi uma pesquisa nas escolas, solicitando, perguntando se eles achavam a importância da necessidade de uma psicóloga nas escolas. E dos alunos entrevistados, 100% disseram que sim. Então, diante desse resultado, o que eu fiz? Eu peguei esse resultado, protocolei na Câmara de Vereadores, foi apresentado na Câmara de Vereadores, aprovado e, posteriormente, o presidente da Câmara de Vereadores encaminhou para o Poder Executivo. E hoje nós temos psicólogo nas escolas. Não suficiente, mas já temos, já é um avanço. E nós iremos continuar trabalhando para que todas as escolas tenham psicólogo. Iremos continuar trabalhando para que, de fato, os nossos estudantes tenham seus direitos garantidos. Porque que sociedade nós estamos construindo? Uma sociedade de estudantes não pensantes, uma sociedade de estudantes que não sabem interpretar, que não sabem questionar, que não sabem o que é o ECA. Se nós chegar em uma escola do ensino médio e perguntar o que é o ECA, alguns estudantes não irão saber. Então, assim, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a maior arma de defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Então, nós realizamos diversos debates aqui sobre o ECA, sobre o Estatuto da Juventude, sobre a Constituição Federal. Nós temos diversos avanços, porque é um marco para a garantia dos direitos dos nossos estudantes, o ECA, o Estatuto da Juventude, a Constituição Federal, mas mesmo diante de tantos avanços, mesmo diante de tantos benefícios, ainda encontramos diversas violências, diversas violações dos direitos dos estudantes. São escolas sem estrutura, são escolas sem merenda de qualidade, são escolas sem transporte, ou seja, tem alunos que deixam de estudar porque não tem transporte escolar. Então, tivemos tantos avanços, mas ainda tem tantas violências, temos tantas violações. Por quê? Por qual motivo? É importante a gente indagar, é importante a gente analisar para posteriormente pensar soluções, pensar estratégias essas que venham para aniquilar com esses empates no qual existe. E outra questão importante que eu consigo visualizar aqui no meu estado de Alagoas, que também é uma realidade de outros estados e que estamos trabalhando, é sobre as escolas quilombolas. São escolas quilombolas que não trabalham a cultura afro-brasileira, que não trabalham a cultura dos nossos povos. Então, assim, tem lei, mas a lei não está sendo colocada em prática. Então, o que fazer? O que fazer? Como trabalhar para tentar solucionar? Eu acho que a primeira coisa é usando a nossa maior arma,
que é a nossa voz. Usando a nossa voz para tentar solucionar isso, para tentar colocar os conhecimentos que são importantes sobre o nosso povo, sobre a nossa história, para que os nossos estudantes não esqueçam e não deixem esses conhecimentos no passado, né? E dando mais uma continuidade sobre o trabalho que a gente vem realizando aqui no município de Mata Grande, no estado de Alagoas, eu como conselheiro estadual de juventude, eu acho que é como sempre diz uma frase, né? Eu sozinho eu chego rápido, mas eu em parceria, eu em conjunto, eu chego a lugares que eu nunca cogitei, eu chego a lugares que eu nunca imaginei. Então, assim, para termos uma escola integral, para termos uma escola que de fato cumpra o seu papel, é importante buscarmos parcerias. Que parcerias são essas? Parcerias é a sociedade civil, são instituições, como eu posso destacar aqui, a Choca, é o Conselho Tutelar, no qual é uma instituição, é um agente de suma importância para a garantia dos direitos das nossas crianças, nossos adolescentes, e por que não falar de fato os nossos estudantes? É convidar e chamar a parceria das secretarias locais. E diante dessas parcerias, no qual venho realizando, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito bom, um trabalho digno, um trabalho louvável, no qual eu trabalho sobretudo nas escolas do campo, porque quando vem um projeto, esse projeto ele fica inerte apenas nas cidades, apenas nas escolas das cidades. E, e as escolas dos sítios, e as escolas dos povoados, nunca vai um projeto para lá. Então, assim, o meu objetivo, eu acredito que esse objetivo não deve ser só meu, mas é um objetivo que deve ser de todos vocês que estão nos assistindo, que deve ser da Choga, que deve ser da Secretaria de Recife, levar todas as formações, levar todos os projetos para todas as escolas, sobretudo para aquelas escolas distantes, escolas essas no qual não tem acesso a muitas informações, porque muitos de vocês destacam, ressaltam, a internet, todas as pessoas hoje têm acesso à internet. Mentira, infelizmente isso não é uma realidade. No meu município tem povoados que não têm acesso à internet. Na minha cidade, desculpa, na minha cidade tem povoados, tem sítios que não têm rede telefônica, que não tem Wi-Fi. Então, como é que um estudante irá conhecer sobre os seus direitos? Como é que um estudante irá pesquisar sobre o ECA se o mesmo não tem uma rede de internet? Então, se não tem rede de internet, se o estudante não consegue pesquisar sobre os seus direitos, então nós levamos os direitos deles, as informações até eles, realizando rodas de conversas essas, no qual são os estudantes no qual irão opinar, são os estudantes no qual irão falar, porque é isso que nós devemos ter em mente, que os estudantes são vitais na escola. Os professores, nós professores, eu como professor, eu estou lá para intermediar o conhecimento, como dizia Paulo Freire, e que em conjunto possamos produzir o conhecimento, mas sobretudo dar importância ao conhecimento que os alunos têm, dar importância ao conhecimento que os alunos traz de sua casa, da sua comunidade, e dar sobretudo valor. Então, assim, debatendo essa temática, é importante também inserir esses estudantes nesses espaços. Então, aqui seria importante ter mais estudantes nesses espaços, aqui nesse espaço que é tão rico, na Câmara de Vereadores, em uma secretaria, para que, de fato, os estudantes eles possam se sentir importantes, porque eles são importantes. Helena? Obrigada, César. Nossa, é sempre uma delícia te ouvir, é muita inspiração, muito inspirador mesmo. Acho que é muito rico como você traz, né, a especificidade, né, não especificidade no sentido de ser para poucos, mas como a gente tem que considerar a complexidade, a diversidade desse país, né, então são as escolas do campo, quilombolas, ribeirinhas, indígenas, as escolas distantes, como você disse, as que estão nos sítios, nos povoados, e que as políticas não podem ser uniformes, não podem ser únicas, né, porque senão não chegam em todas as pessoas. Também muito rico como você traz o que significa mesmo formar o estudante protagonista, né, na prática, não vamos ver, né, não é nas palavras, nos papéis, mas como é que a gente forma estudantes capazes de dialogar com as autoridades do poder executivo, do poder legislativo, conhecendo os seus direitos e podendo colocar suas propostas, serem ouvidos, trazerem as suas experiências que seguramente
os políticos, as autoridades não têm a mesma experiência, né? Então precisam ouvir. Então é muito bom, muito importante tudo isso que você traz aqui, te agradeço demais. E então a gente vai aqui para fechar a nossa roda com o nosso secretário, Fred Amâncio, secretário de Recife, secretário de Educação em Recife, foi secretário de Educação em Pernambuco, e te agradeço, Fred, já desde já, por ter topado participar dessa roda. Então tá bom, obrigado, Helena. Muito bom dia para todos e todas. Agradecer ao convite dos organizadores desse seminário de educação integral extraordinário. Acho que todos vão ter um dia aí muito bom de experiências e de aprendizagem, com certeza, com relação a esse seminário. Fazer um cumprimento, já cumprimentei a Helena, cumprimentar a minha amiga Mônica, amiga de muitos anos, a Gláucia, que eu conheci hoje, e ao César, dar os parabéns pelas falas aí inspiradoras deles, e falar um pouco sobre da perspectiva de um projeto de uma educação integral a partir de uma visão de uma rede. Tivemos uma visão aí do Luiz, que além da visão do jovem, do estudante, uma visão de professor, da Gláucia, que além de professor também trouxe um projeto bonito de escola, da Mônica, de uma visão mais global do Unicef, e agora falar um pouco de uma visão de rede. Essa minha experiência com a educação integral não nasce aqui na rede do Recife, estou completando meu 4º ano como secretário de Educação do Recife. Na realidade, ela nasce, já há um bom tempo, fui 6 anos secretário de Educação do Estado de Pernambuco, e acho que muitos sabem que a rede do Estado de Pernambuco tem um projeto muito estruturado de educação em tempo integral, de uma perspectiva de educação integral, um projeto que nasceu há 20 anos atrás, e eu só para conhecimento de todos, por exemplo, na rede estadual do Pernambuco, 70% das escolas de ensino médio são escolas de tempo integral, e em todos os estados, presente em todos os municípios do estado de Pernambuco. E aí, aqui no Recife, com a chegada do nosso prefeito, jovem prefeito João Campos, aqui ao Recife, ele me convidou para a gente realmente fazer uma grande transformação na educação do Recife, e um dos eixos importantes dos nossos projetos para a educação do Recife é a gente poder fazer a expansão do projeto da educação em tempo integral numa perspectiva de uma educação integral. Eu acho que isso é uma fala muito importante, a gente viu isso na fala da Gláucia, viu na fala da Helena, de que esse é o primeiro ponto que eu gosto de destacar, é que na construção desse projeto de educação em tempo integral tem que levar em consideração vários aspectos, e um deles que é muito importante é que a gente não pode pensar numa escola que tem de turno e contraturno, que num turno você tem os componentes curriculares, as disciplinas tradicionais, no contraturno atividades complementares. Não pode ser assim. Nós temos que ter a construção de uma proposta pedagógica, de uma matriz curricular, onde todos essa perspectiva da educação integral e os mesmos componentes diversificados, eles estão integrados em horários diferentes, tá certo? Manhã, tarde, manhã, entre os componentes tradicionais, disciplinas tradicionais e os componentes diversificados. Vou falar um pouco agora do projeto que a gente vem construindo no Recife. A rede do Recife não começou seu projeto de educação em tempo integral, dentro dessa perspectiva de uma educação integral, nos últimos 4 anos, é um projeto que já existe no Recife há quase 10 anos, mas efetivamente ele vem passando nos últimos anos por uma grande transformação e um processo de expansão, especialmente no que diz respeito aos anos finais do ensino fundamental. E aí, nessa nova construção dessa educação integral no Recife, dentro do projeto do tempo integral no Recife, tem algumas bases muito importantes. Então, a gente gosta de destacar sempre que a gente já ouviu de um jeito diferente, mas nas falas da Gláucia, da Mônica, agora do César, a gente tem que ter a centralidade do jovem, do estudante, da criança, dentro desse processo, para você pensar nesses pilares, para dotar ele de uma série de ferramentas para que ele possa não apenas ter os conhecimentos de conteúdos tradicionais das disciplinas, mas que ele possa, dentro do seu desenvolvimento, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a conhecer. Isso é muito importante. E isso se espelha dentro de uma proposta de uma educação em tempo integral, como eu disse, dentro dessa perspectiva da educação integral, de uma educação interdimensional, ou seja, que extrapola só os componentes curriculares tradicionais, de uma construção que envolve, sim, conhecimentos importantes, tá certo? Dos conteúdos das disciplinas, mas também a construção
de um conjunto de habilidades, né, e aí vai daquelas competências gerais que a gente fala tanto na BNCC, que articulam muito com o que muitos falam de competências socioemocionais, mas a BNCC é muito clara quando ela fala da questão do desenvolvimento de competências gerais, né, e também de atitudes, valores e crenças desses estudantes. E 2 pontos extremamente relevantes do projeto da educação em tempo integral, né, que é a construção do projeto de vida desse estudante, ou seja, muito mais do que uma simples trajetória escolar, onde você é aprovado ano a ano, mas ele tem que construir o seu projeto de vida dentro da escola, tá? E o César falou muito na fala dele anterior, da importância do protagonismo do estudante, tá? Dentro do processo de aprendizagem dele na escola, mas na sua relação com esse mundo, com a comunidade, né? Então, a gente dotar esse estudante, né, dessas ferramentas para que ele possa exercer esse protagonismo e, consequentemente, vai estar desenvolvendo essas outras competências, é muito importante. Podemos passar. Então, existem vários fatores de sucesso. Não basta você ter um bom currículo, né, professores, né? Então, de uma escola de tempo integral, a gente tem que pensar que a gente acredita aqui no Recife da importância da gente pensar várias estratégias, tá certo? Para que a gente possa ter sucesso numa proposta de uma educação integral e dentro desse projeto de escola em tempo integral, e que a gente vem trabalhando isso muito no Recife, mas que a gente traz muito dessa experiência de tantos e tantos anos do trabalho que também foi desenvolvido, né, na rede estadual, né, do estado de Pernambuco. Então, assim, a importância do protagonismo, você ter o grupo dos protagonistas da escola se relacionando com o conjunto geral dos estudantes, tá certo? Do acolhimento, tem que ser uma escola acolhedora que trabalhe esse acolhimento por todos que estão na escola. Já tratei do projeto de vida, muito importante, né, dos espaços para que ele possa desenvolver estudos orientados, né, para que ele possa, dentro desse seu trabalho que é desenvolvido na escola, ele possa ter esses espaços. Importante o desenvolvimento de projetos, né, para que ele possa extrapolar, né, e poder utilizar os conhecimentos que ele adquiriu no desenvolvimento de projetos que muitas vezes se articulam com a comunidade, isso é muito relevante, de projetos de monitoria dentro da escola e das disciplinas eletivas, que é uma forma muito interessante da gente trabalhar intersetorialidade dentro da escola, forte articulação do protagonismo dos estudantes e trabalhando em conjunto com os professores. Vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Podemos passar. Sempre lembrando que, quando a gente pensa numa educação integral, tá, a centralidade está no desenvolvimento desse conjunto de habilidades, de competências dos nossos estudantes. Então, a gente está falando que é muito mais, né, do que só os conteúdos, né, que são importantes, sim, dos nossos componentes curriculares mais tradicionais, né, mas a gente também tem que pensar nesse desenvolvimento mais amplo do estudante. Então, a escola tem um papel importante de propiciar não só os espaços, né, e as disciplinas, né, esses conhecimentos, mas também um conjunto de estratégias pedagógicas que são desenvolvidas na escola para que o estudante possa alcançar essa plenitude do seu desenvolvimento mais amplo, desenvolvimento integral. Mas a gente realmente acredita, que tem um pouco a ver com a temática desse nosso painel de hoje, de que ele tem, a Mônica falou muito sobre isso, né, de que o César estava falando de um contexto de escolas do campo, de uma escola no interior, de escolas que estão em municípios do interior do estado, né, e a gente está aqui dentro de um contexto, né, de escolas urbanas, né, escolas que têm a maior parte delas, escolas de periferia, que têm uma série de vulnerabilidades, né, que enfrentam os nossos jovens, uma série de violências todos os dias, e que a escola, inserida nessas comunidades, ela deve fazer essa articulação que vai, sim, a questão do envolvimento das famílias, que vai, sim, dos conselhos escolares, mas tem que ser muito mais. A gente buscar uma escola que está se articulando, né, e interagindo com a comunidade em que estão inserida, porque a escola, para além do processo de aprendizagem dos nossos estudantes, ela cumpre um papel muito importante, tá certo, dentro desse processo, que é a questão de, sim, esse tempo integral permitir o desenvolvimento de uma série de habilidades, né, para que ele possa se desenvolver, mas ela também, a gente entende, principalmente num contexto, eu vejo isso aqui no Recife, provavelmente tem uma realidade, a maior parte das grandes cidades do Brasil, especialmente da nossa região aqui, do Norte e Nordeste, onde a gente tem, né, os estudantes inseridos num conjunto de vulnerabilidades, em que a escola também cumpre um papel de segurança alimentar, sim,
tá certo? Principalmente no tempo integral, né? E também, né, de proteção social em relação a esse conjunto de violências, essa exposição às violências, né, que são enfrentadas pelos nossos jovens dentro de um contexto que eles estão de dia a dia de muita vulnerabilidade, que é a realidade da maior parte dos nossos jovens de escola pública, por exemplo, da nossa rede do Recife. Podemos passar. Então, a nossa proposta curricular, né, para além da gente construir a proposta, como a gente viu aí na apresentação da Gláucia, onde você não tenha num turno disciplinas, né, tradicionais, componentes curriculares tradicionais e atividades de contraturno, a gente não acredita. A gente acredita numa proposta curricular onde tenha essa grande integração, né, entre os componentes curriculares, né, e essas inovações curriculares para garantir essa intersetorialidade e uma série de projetos e uma proposta intersetorial. Então, as eletivas, por exemplo, elas são extremamente relevantes. E na nossa proposta, por exemplo, daqui do Recife, quem estabelece as eletivas não é a Secretaria Estadual da Educação, não é a área pedagógica da Secretaria da Educação. Em todas as nossas escolas, as eletivas têm um espaço definido na matriz curricular, no currículo da escola, mas quem define quais serão as eletivas a cada semestre são os professores da escola. Nós não temos professores de eletivas, né? É uma interação entre os professores da escola, né, que constrói, que faz as propostas das eletivas com os estudantes que vão fazer a escolha das eletivas. Então, é muito legal essa metodologia dessa construção coletiva de quais são as eletivas da escola, que acaba permitindo eletivas, inclusive, que criam interações com a comunidade. Então, é muito legal a gente incentivar isso e perceber o quanto as escolas, né, se desenvolvem, o quanto os jovens exercem o seu protagonismo, né, que a gente falou tanto até agora, né, a partir dessas eletivas. Né, como acontece com os nossos feirões de eletivas, que acontecem todos os semestres em todas as nossas escolas de tempo integral daqui do Recife. Tá? E a gente tem algumas outras curiosidades no nosso currículo, como para fortalecer, né, o ensino, por exemplo, da matemática, né, que articula bem com matemática, que é uma das nossas grandes carências, né, todos sabem bem, no Brasil, com resultados. Se os nossos resultados, por exemplo, de língua portuguesa ainda são muito aquém do que a gente gostaria, os de matemática são bem mais sofríveis no Brasil. Então, a gente precisa ter um trabalho diferenciado. Só que o raciocínio lógico permite articular com outras habilidades e outros conhecimentos, como, por exemplo, na área de tecnologia, de programação, de robótica, que a gente trabalha em todas as nossas escolas, né, daqui da rede do Recife, inclusive dos anos finais, mas também dos anos iniciais. Tá? O projeto de vida, que tem toda uma estratégia definida pensando nesse desenvolvimento integral do estudante, e aí, dentro dessa visão de intersetorialidade, de que a gente possa dar possibilidades e habilidades para o estudante, isso também previsto na BNCC, nós temos no nosso currículo daqui, das nossas escolas de tempo integral, a disciplina, né, de tecnologia, inovação e pesquisa, que permite aí uma série de atividades. Podemos passar? Outros pontos importantes do nosso currículo, que acaba dialogando muito com tudo que nós ouvimos, né, nas apresentações anteriores, é as vivências práticas. Tá? Então, a gente tem um espaço, todas as nossas escolas daqui de tempo integral têm laboratórios. Tá? Então, eles têm a possibilidade de articular a questão da teoria com a prática, muito importante, inclusive para incentivar os estudantes, para engajar mais os estudantes, né? Mas, ao mesmo tempo, permitir, né, a aplicação do conhecimento, que a BNCC traz isso muito forte, que não basta só o conhecimento teórico, ele é muito importante, mas a aplicação do conhecimento, a prática é muito importante, o espaço do estudo orientado para desenvolver a autonomia do estudante, e algo que é muito legal nas escolas, que aí extrapola para eles desenvolverem uma série de projetos com a comunidade, entre eles, ampliando as suas interações, que são nossos clubes juvenis que temos nas nossas escolas, os nossos conselhos de líderes. Podemos passar. E aí, em que estágio nós estamos, né? Então, a gente, como eu disse, é um projeto que já começou há 10 anos atrás no Recife, mas é que a gente está acelerando nesses últimos 4 anos, tá? Então, hoje nós temos, nos anos finais do ensino fundamental, nós temos também alguns projetos de escola de anos iniciais, mas hoje a gente está bem focado na expansão dos anos finais. Nós temos 22 escolas de tempo integral, tivemos um crescimento grande nos últimos anos com relação às nossas escolas de tempo integral. Hoje, isso representa cerca de 50% do total das nossas escolas de anos finais, né, da rede do Recife, né, envolve dentro dessa mesma visão, dessa mesma matriz curricular. Isso não é um projeto de uma escola, é um projeto de rede,
já envolve 56% dos estudantes, mas algumas turmas estão em fase de transição. Eu digo transição porque a gente acredita que o tempo integral, né, e a proposta da educação integral, é importante você construir uma nova cultura dentro da escola, que envolve os estudantes, sim, mas envolve a escola como um todo, os professores, a gestão da escola, a coordenação pedagógica. Então, a gente vai implantando ano a ano, né, esse processo. Então, tem algumas escolas que ainda estão em processo de implantação. Em breve, isso vai representar pouco mais de 60% dos nossos estudantes, e a nossa meta para os próximos anos é ter 70% das escolas da rede municipal do Recife numa proposta de tempo integral, e, novamente, dentro de um currículo de educação integral, de um tempo integral articulado, e não uma proposta de turno e contraturno. Na realidade, todas as nossas escolas seguem essa diretriz de educação integral, né? Então, essa é a nossa visão para os próximos anos. Podemos passar? E aí é importante, para finalizar, né, a gente mostrar que, na realidade, isso é uma trajetória. Então, na realidade, é importante a construção de um projeto. Isso é um pouco o resumo de tudo que eu falei para vocês, mas é importante que não é apenas uma decisão que se toma num dia e no outro dia você implementa. Isso significa a construção de um grande plano estratégico para que você possa avançar com a educação integral, porque tem outras questões que vão ter que ser trabalhadas, né, com relação aos professores. Então, por exemplo, na nossa rede, os professores que trabalham em escolas de tempo integral, eles têm dedicação exclusiva à escola. Por que isso é tão importante? Para eles poderem, não só eles poderem dar as aulas, mas também desenvolverem projetos dentro das escolas. Isso vai permitir, né, ampliar, né, essa visão de intersetorialidade, tá certo? Da relação com a comunidade e também desse desenvolvimento mais pleno, mais amplo do nosso estudante, ou seja, dentro da maior perspectiva da educação integral. Então, o desenvolvimento desse projeto é muito importante, e o acompanhamento disso. Tanto que nós temos aqui na Secretaria de Educação do Recife uma área dedicada exclusivamente, né, à área de educação integral na nossa rede, que acompanha as nossas escolas de tempo integral e dá a garantia de que a gente possa evoluir de forma permanente com o modelo. Porque, novamente, não é porque você baixa um decreto do prefeito, uma portaria do secretário, ou aperta o botão que as coisas acontecem. Não é assim. Na realidade, a gente sabe que isso envolve todo um processo e um trabalho que é desenvolvido no dia a dia de todas as nossas escolas, um apoio às escolas, um acompanhamento permanente, formações, né, para as escolas, nas formações mais amplas, mas também formações focadas no desenvolvimento desse projeto de educação integral, e a gente vem exercitando muito isso, e é muito bom a gente perceber, né, essa grande transformação que vem ocorrendo na rede do Recife. E só para citar alguns dados interessantes, quando nós chegamos aqui em 2011, as escolas que já existiam de tempo integral tinham resultados similares, né, às escolas regulares da rede do Recife. Né? Por quê? Provavelmente porque o projeto não foi desenvolvido em sua plenitude. E hoje, com muita alegria, a gente já vê as escolas de tempo integral com resultados, né, bem mais positivos, né, em todos os aspectos. Não estou falando só sobre DEB, não, sobre DEB também, mas também de redução de abandono, de redução de evasão escolar, de melhores taxas de aprovação, enfim, e de uma série de projetos, e a gente vê isso especialmente na satisfação, né, dos nossos estudantes, o que nos dá, né, uma perspectiva, né, uma alegria de permitir que eles possam alcançar, né, patamares mais altos e voos mais antes para o próprio desenvolvimento dele e para a vida deles, que é para isso que a gente trabalha, não apenas para a gente poder apresentar a eles os conteúdos das disciplinas tradicionais, mas efetivamente contribuir para o desenvolvimento deles enquanto cidadãos. Muito Obrigado, bom. Helena. Muito obrigada, secretário. Realmente é quase que um alívio a gente ouvir uma experiência de uma gestão, de uma história longa, né, de desenvolvimento de uma política de educação integral em nível municipal e também em nível estadual, né? Isso faz toda a diferença. A gente pode ver aí no seu relato que não fica numa perspectiva pontual, fragmentada, né, que é uma contradição em relação à educação integral, mas que tem uma visão de currículo, que tem esse dispositivo fundamental de ter os professores dedicados exclusivamente a uma única escola. Isso é fundamental, né, como você disse, para articulação com a comunidade, articulação intersetorial. Então, realmente, que a gente possa inspirar, né, o resto do Brasil com uma experiência tão bem sucedida, né? Muito obrigada. Então, eu acho que agora a gente chama aqui a segunda rodada da nossa conversa, agora mais como encerramento, palavras finais. A gente tem aqui 10 minutinhos,
Então, eu vou pedir para vocês, na sequência, fazerem as suas palavras finais, talvez a partir do que ouviram, e sempre lembrando que a conversa continua, né? O Centro de Referência de Educação Integral é exatamente esse lugar onde a gente pode continuar conversando sobre diversas formas, e aqui é mais a gente poder se conectar e se inspirar e sair pensando. Vamos seguir a mesma ordem para daí poder as pessoas já pegarem a palavra uma em seguida da outra, começando com Glaucia? Vamos lá, então. Foi ótimo participar dessa mesa. É importante a gente ver o mesmo tema, né, nas diferentes perspectivas. Parabéns a todos, né, meus colegas aqui de mesa. Dizer que o que a gente não conseguiu assim, finalizar, que a gente tem uma resposta muito positiva da nossa comunidade. Essa escola que ainda é conhecida por estar localizada na Praça da FEBEM. A gente ainda tem alguns desafios com essa memória, né? Já que é uma escola para os estudantes dissonantes, né? Das suas escolas, então a gente recebe alguns encaminhamentos, mas é uma escola inclusiva. E de dizer que é muito bom ver a comunidade toda participando da escola, né? Então, é uma escola que está aberta de domingo a domingo, com toda essa presença forte, né, de outros setores, com vários parceiros, com voluntários que trabalham algumas atividades aos fins de semana. E hoje a gente vê também, né, que quando a gente começou em 2002 a gente não tinha isso, mas a gente vê estudantes oriundos da nossa escola, que é a finalização do ensino fundamental, trilhando aí seus caminhos, né? Muito parecidos com o César. O César me fez lembrar alguns deles, que colocam, se posicionam e que têm essa visão de procurar uma sociedade melhor, né? Então, a gente acredita que estamos no caminho certo de formar pessoas de maneira integral, visando um país menos técnico, né? E mais humano, né? Mais preocupado com a questão humana. Então, bom dia a todos, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite e dizer que eu estou disponível, à disposição. Nós temos uma página lá no Instagram, que é @empoint. Quem quiser depois seguir para nos acompanhar, vai ser um prazer. Um abraço, viu, gente? Beleza. Mônica? Pessoal, Vamos lá, César. Pode ir, César. Pessoal, quero agradecer pelo convite, quero externar que foi muito aproveitoso, muito benéfico estar aqui com pessoas que têm por objetivo, de fato, uma educação transformadora, uma educação que vise, sobretudo, o desenvolvimento dos alunos, para que os nossos estudantes, de fato, possam exercer o seu papel tanto na escola como na sociedade, e fico muito feliz em saber que tem tantas pessoas que acreditam na educação de fato, que temos tantos parceiros, que juntos possamos trabalhar para, de fato, fazer com que os nossos estudantes possam ter um desenvolvimento melhor, possam desenvolver o seu protagonismo juvenil, e que todos possam ter conhecimento que a educação, ela não é gasto. Educação, cada vez mais que investimos na educação, nós iremos ter um retorno benéfico, porque daqui a alguns anos são os estudantes que estão nas escolas que irão ocupar os nossos espaços, que irão estar aqui conversando, dialogando, e eu acredito numa geração de estudantes que irão sair das escolas, irão para a faculdade e posteriormente irão ocupar vários espaços e assim construir um Brasil mais justo, um Brasil mais democrático e um Brasil no qual a educação, de fato, seja uma educação para todos, seja para os quilombolas e indígenas, para as pessoas das cidades, e assim possamos construir uma sociedade melhor, mais digna, mais justa. E que as nossas escolas, elas não sejam gaiolas, elas sejam espaços de asas, e por meio das escolas, os nossos estudantes possam voar bem alto. Obrigada, César. Mônica.
Então, Helena, Fred, professora Gláucia, jovem professor César, né? Foi muito gostoso conhecê-los aqui, a Gláucia e o César, que eu não conhecia. Foi muito proveitoso também ouvir esse trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela liderança do Fred, mas que já vem, né, há tantos anos sendo construído no território do Recife, e perceber o quanto é importante, como o Fred disse, a gente estruturar processos e fortalecê-los ao longo do ano, para que, de fato, a gente consiga estruturar políticas e trabalhos em conjunto e em diálogo com a comunidade escolar, com os professores, com os gestores, com os estudantes, com as famílias e com os outros atores do território, para que a gente, de fato, promova aí uma educação integral, incluindo toda a diversidade e toda a qualidade que a gente observa nos nossos territórios. Muitas vezes, o que a gente tem de mais rico não está dentro do espaço da escola, e é a partir desse diálogo que a gente vai garantir que, de fato, isso se transforme em política. É dialogando com as famílias, é dialogando com jovens, é dialogando com a área da saúde, com a área do serviço social, com a área da cultura, que a gente vai poder, de fato, fazer um planejamento de uma educação de qualidade para todos e para cada um, para cada criança, para cada adolescente. Então, eu queria agradecer muito, ressaltar aqui o que o César trouxe. Para o Unicef é impossível a gente pensar uma educação de qualidade, desenvolvimento integral de qualidade, sem a gente considerar que crianças e adolescentes são efetivamente atores dessa construção, e muito importante também a gente trazer essa dimensão que a professora Gláucia traz, do quanto é essencial para um gestor que chega compreender o histórico daquele território, o que aquela comunidade já vem vivenciando, qual é a representação histórica daquele ambiente escolar para aquela comunidade, para que a gente possa ressignificar e projetar uma educação que faça sentido nesse século XXI, né? No qual a gente ainda carrega tantas desigualdades sociais, mas que a gente precisa trazer, por meio dessa educação, um processo de educação que garanta para esses jovens um futuro alegre de qualidade, né, César? Então, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Mônica. Bom, Helena, Gláucia, César, Mônica, foi um prazer estar com vocês e com todos que estão nos assistindo, né? Agradecer novamente essa oportunidade, foi uma honra poder estar participando desse extraordinário seminário de educação integral, que a gente deve continuar fortalecendo, sim, esse debate, né? Pensando, sim, no desenvolvimento de projetos de escola em tempo integral, mas o tempo integral dentro da perspectiva de um modelo, mas que o ponto-chave é uma visão de uma escola integral que contribua, né, para o desenvolvimento pleno, né, dos estudantes. A nossa luta, o nosso trabalho é, sim, né, por uma educação, né, de qualidade, especialmente em qualidade social, né, com equidade, tá certo? Mas uma educação que especialmente possa gerar muitas, né, oportunidades, né, para os nossos jovens, e que ela possa contribuir para reduzir as grandes desigualdades que ainda temos, né, no nosso país. E a educação tem, sim, né, esse poder, né? O que a gente precisa é efetivamente colocá-la, né, como uma grande prioridade nacional para que a gente possa promover essa grande transformação, né, no nosso país, né, e a gente realmente acredita, e o trabalho, né, segue em frente. Muito obrigado e um excelente dia para todos. Obrigada, secretário. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Essa riquíssima mesa, foi uma alegria poder mediar. E, para finalizar aqui, eu queria divulgar o lançamento, né, de uma mediateca do futuro, essa aqui que vocês já estão vendo na tela, tem esse QR Code que vocês já podem entrar direto, a Coeduca, uma realização do Futura, com a participação do Centro de Referências de Educação Integral, todos os materiais ali disponíveis, e a gente tem um videozinho, né, que a gente pode mostrar como é que, para as pessoas conhecerem melhor. Coeduca, uma plataforma de conteúdo para educadores e estudantes. Agora ficou mais fácil planejar suas aulas. Na Coeduca, você encontra cursos, vídeos, podcasts, materiais pedagógicos, tudo para
para colaborar com a aprendizagem dos estudantes. Os conteúdos estão organizados por segmentos de ensino e os filtros facilitam as suas buscas. Tudo de forma simples, prática e gratuita. Acesse coeduca.digital e compartilhe com a sua turma. É isso, gente. Então, a gente encerra aqui essa mesa sobre intersetorialidade. Agradeço mais uma vez todo mundo que esteve com a gente até agora. E lembro que às 14 horas a gente volta com mais 2 mesas incríveis nesse seminário de Educação Integral em Debate. Muito obrigada.